Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos falar especificamente sobre as escolas antropológicas. E eu coloquei logo aqui o que eu quero que vocês guardem como assunto principal da aula de hoje. Se vocês conseguirem guardarem isso, memorizar no coração de vocês, guardar no mais profundo da alma, eu já estarei muito feliz. Ou seja, que as escolas antropológicas têm em comum o reconhecimento da diversidade cultural. É aqui que está o pilar do que nós iremos trabalhar no assunto de hoje. E eu quero que você guarde isso, memorize isso, coloque no fundo do seu coração que o que as escolas antropológicas têm em comum é o reconhecimento da diversidade cultural, tá certo? Então, acompanhe comigo a leitura, que diz o seguinte: a antropologia evolucionista foi desenvolvida na Inglaterra no século XIX, especialmente por meio do estudo de Edward Taylor. Para Taylor, cultura é o todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então vejam aqui que o quanto é difícil compreender o que diz respeito à cultura, no sentido de tentar definir o que é cultura. Por quê? Porque na verdade, até como o próprio Taylor falou, é o todo complexo. Então vejam que tudo o que está na sociedade inclui a cultura. Tudo o que está na sociedade envolve cultura. Por isso que eu peço a vocês que guardem essas seguintes palavrinhas. Toda vez quando vocês lerem a palavra cultura e ficar pensando o que é cultura, aí lembrar, cultura é saberes, práticas, valores, normas, símbolos e significado. Então, se vocês guardarem essas palavrinhas para definir o que é cultura, vocês irão escrever bem sobre o que é cultura e compreender com uma claridade maior, creio eu, porque cultura envolve tanto aspectos da sociedade, que é como o próprio Taylor diz, é o todo complexo que inclui conhecimento, e ainda continua dizendo que é a capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então veja que nós devemos guardar principalmente que a cultura se divide em material e imaterial, que é o mesmo que eu falei sobre a questão de que as ciências ela está analisando a dimensão da realidade objetiva e não a dimensão da realidade subjetiva. Mas a realidade subjetiva existe, como também a objetiva existe. Assim, a cultura envolve tanto o que diz respeito ao subjetivo, que é a cultura imaterial, como também ao objetivo, que é a cultura material. Mas ela está em toda a sociedade. Portanto, ao se trabalhar a cultura, guardem essas palavras: saberes, práticas, valores, normas, símbolos e significados, porque vai facilitar a compreensão acerca do que é cultura para vocês, tá ok? Então, ainda continuando a falar sobre a antropologia evolucionista, a escola evolucionista é importante para a antropologia principalmente por ter elaborado a primeira teoria social da cultura. As sociedades têm início no estado primitivo e se tornam civilizadas com o passar do tempo. Pensamento ultrapassado. Aqui entre parênteses, eu coloquei pensamento ultrapassado para dizer que é exatamente essa crítica que as demais escolas vão fazer à primeira teoria social da cultura, que foi elaborada pela teoria evolucionista, na qual contribuiu para que as outras escolas começassem esse debate sobre a questão do evolucionismo da sociedade. Então, a antropologia evolucionista, ou essa teoria social da cultura feita pela escola evolucionista, acreditava que a sociedade começava em um estado primitivo, principalmente em defesa da história, ou seja, porque na história da civilização, é claro que todas as sociedades um dia foram primitivas, ou seja, nem tudo que existe sempre existiu. Então, um dia, todas as sociedades foram primitivas. E com a era
dos grandes contatos entre os continentes, os grandes contatos entre os povos, fez com que, principalmente, o povo europeu, ao olhar para as sociedades que nós conhecemos hoje como indígena, sociedade primitiva, devido ao grande conhecimento que eles tinham, porque realmente eles tinham um grande conhecimento, porque eles já dominavam a questão do mapeamento, eles sabiam fazer mapas de território, eles tinham a própria produção de navios, né, a bússola. Então vejam que, comparado aos os demais povos na qual eles tiveram contato e que foi chamado de selvagem, realmente eles prevaleciam no que diz respeito a um determinado tipo de conhecimento. Então, ao ver ainda aquele, vamos dizer, aquele selvagem, aquele indígena, então eles chamaram aquele povo de um estado primitivo, porque eles olharam com uma questão mais etnocêntrica, ou seja, na qual, devido até mesmo a sua linguagem, seus dialetos, o seu poder comunicativo entre eles, porque o povo europeu já mandava cartas um para o outro, então já havia essa comunicação diferenciada à distância, a longa distância. Então vejam que tudo isso foi motivos na qual eles começaram a estranhar aquele estado de determinada sociedade, na qual chamaram de estado primitivo. E eles queriam então que esses povos pudessem evoluir, e o evoluir seria alcançar a questão do estado civilizado, que é justamente como eles tinham a sua cultura. Então vejam que eles acreditavam, como mostra aqui as figurinhas, que o estado primitivo deveria chegar até o estado civilizado, que eu coloquei aqui a nossa cidade, a cidade de Itapajé, e esse estado civilizado seria justamente esse parecer com a sociedade civilizada, principalmente europeia, esse desenvolvimento da era industrial, né, esse avanço da tecnologia, tá certo? Mas isso contribuiu muito para que as outras escolas pudessem então começar a elaborar as suas teorias. Então, nós temos aqui as escolas na qual começaram a surgir para combater essa questão da teoria evolucionista ou teoria social da cultura feita pela escola evolucionista. Então, começa aqui a defesa do relativismo cultural, que é o que eu falei para vocês lá no início, de que as escolas, elas têm em comum, essas escolas antropológicas têm em comum o reconhecimento da diversidade cultural, que é sinônimo aqui de relativismo cultural, que é justamente a defesa que essas escolas antropológicas vão fazer à diversidade cultural. Então nós temos aqui o difusionismo, o culturalismo, o funcionalismo, o estruturalismo e a antropologia interpretativa. Essas são as múltiplas faces da construção do pensamento antropológico até os nossos dias. Então veja que desde a teoria evolucionista, passando por todas essas escolas, nós temos então um desenvolvimento do pensamento sociológico, justamente também tratando sobre essa visão que foi feita e essa crítica a essa visão feita aos demais povos, na qual consideraram eles em uma sociedade primitiva. Porque o relativismo vai começar a defender de que o que existe não é cultura superior e nem cultura inferior. Ou seja, o que existe são diferentes culturas, que é justamente a defesa do relativismo cultural, da diversidade cultural, diversas culturas. O que existe são diversas culturas que darão resultado, consequentemente, a diversas sociedades. Então, as sociedades se diferenciam umas das outras por meio de sua cultura. E não existe cultura superior ou inferior. O que existe é cultura diversificada, culturas diferentes umas das outras. E é exatamente aqui que trata o relativismo cultural. Tá ok? Então, a primeira escola, essa escola difusionista, ou seja, o difusionismo, é o empréstimo e imitação cultural. O difusionismo cultural caracterizou-se pela rejeição da unilinearidade, ou seja, não admitia a ideia de um desenvolvimento constante e ascendente das culturas defendida pelos evolucionistas.
Nesse sentido, para os difusionistas, a cultura deveria ser pensada como um mosaico, no qual as diferentes sociedades criavam e difundiam práticas e saberes que seriam absorvidos por outros grupos sociais pelo contato entre seus membros. Vocês sabem que o mosaico ele tem diversos ângulos, mas na sua formação, você percebe que se você girar um mosaico só para a direita, ele vai mostrar diferentes ângulos. Se você girar o mosaico só para a esquerda, ele vai mostrar diferentes ângulos. Então, esse mosaico é um conjunto de diferenciações entre membros que formarão a sua cultura. Ou seja, eles têm em comum a cultura na qual eles estão inseridos. Aqui então se coloca exatamente contra os evolucionistas para dizer o que não existe não é cultura superior ou inferior. O que existe, na verdade, são diferentes culturas, que seria exatamente essas concepções de mosaicos que vai se diferenciando uns dos outros, tá ok? Então aqui também temos a escola antropológica, o culturalismo, trajetórias e percursos culturais. Representa a escola culturalista, né? Franz Boas é o principal representante. Essa perspectiva de análise antropológica criou a noção de relativismo cultural. E como eu falei para vocês, o relativismo cultural defende a ideia de que o que existe não é cultura superior ou inferior, na qual a sociedade primitiva, ela se inicia como uma sociedade primitiva, até chegar na sociedade civilizada. O que existe são culturas diferentes, concepções de vida diferentes, organização social diferente, que formam visões de mundos diferentes umas das outras. Então perceba que é essa diversidade que é defendida, que passa a ser defendida pelas escolas antropológicas. Tá ok? E assim também temos a escola funcionalista. Para a antropologia funcionalista, a definição de cultura pode ser resumida como um todo integrado, uma síntese de instituições jurídicas, econômicas, religiosas e etc., responsável pela perpetuação da dinâmica social entre seus membros. O reconhecimento da diversidade cultural foi uma das contribuições do funcionalismo para a antropologia. Não esqueçam, sempre quando vocês lerem essa palavra funcionalista ou funcionalismo, lembrar da teoria sociológica de Durkheim, porque vocês sabem que Durkheim ele faz uma comparação da sociedade com o corpo humano. Assim como cada órgão do corpo, cada membro do corpo tem sua função, assim também cada instituição na sociedade também tem sua função para manter esse todo integrado. Essa teoria então é pegada pela escola funcionalista para tratar o assunto da cultura, na qual cada ponto na cultura, cada ponto que integra a cultura como um todo, ela é de extrema importância, esses pontos que formam a cultura no sentido todo integrado, para que haja essa dinâmica social, e assim é o que vai mostrar as diferentes culturas existentes no mundo afora, e também vai ser a defesa porque que existe diferentes sociedades, certo? Assim continuamos, temos a antropologia estrutural. Inspira-se originalmente na linguística, ciência da linguagem. Para os estruturalistas, a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos, arte, religião, educação, que atua de modo integrado e constitui a totalidade social. O principal representante, antropólogo franco-belga Claude Lévi-Strauss. Então, pessoal, aqui fica fácil de entender, creio eu, se nós pensássemos assim. Existe a casa, aí tem um apartamento e tem o prédio. São diferentes construções, mas eu quero saber se nessas diferentes construções não tem alicerce. Todas essas, seja uma casa simples, seja um apartamento, seja um prédio de 150, de 1000 andares, mas todas essas estruturas têm bases, têm pilares que a sustentam. Assim também quando falamos de antropologia estrutural, o que se busca na antropologia estrutural é justamente perceber essas estruturas que
formam a cultura como um todo, como esse modo integrado que constitui a totalidade social. O que nós estamos tentando perceber na antropologia cultural é justamente quais são as bases universais que existem nessas diferentes culturas. E o que procura se trabalhar então é esse conjunto de sistemas simbólicos que vão estruturar a cultura e vão se diferenciar umas das outras. E assim como uma casa se diferencia do apartamento, se diferencia de um prédio, mas todas essas construções têm o que é comum, tem os pilares que são comuns a todos os tipos de construções, certo? Assim também seria a antropologia estrutural. Tá ok? De uma maneira geral, por isso que eu peço a vocês que aqui na antropologia estrutural, estamos falando de sistema simbólico. Por isso que eu peço a vocês que guardem as palavrinhas saberes, práticas, valores, normas, símbolos e significado, porque vai facilitar a compreensão acerca do que é cultura, mesmo que vocês estejam lidando com diferentes escolas e tentando compreender o que essas diferentes escolas vão falar sobre cultura. Porque todas as definições existentes aí sobre cultura, elas vão envolver essas 6 palavrinhas de uma maneira geral, certo? Aí também temos a antropologia interpretativa, que vai fazer a primazia do significado. Nessa perspectiva, a cultura é um sistema simbólico, uma complexa teia de significado, tecida pelos próprios seres humanos e da qual estes não podem se libertar. O principal representante é o antropólogo estadunidense Clifford Geertz. Então, nós sabemos que, por exemplo, segundo a teoria sociológica do Durkheim, por exemplo, quando nascemos, já existe uma sociedade formada. E essa sociedade, ela está cheia de significado. Ela está cheia de leis, de normas e regras. Então, o que vai acontecer vai ser o processo de socialização no indivíduo, onde o indivíduo vai aprender as normas, as regras, as leis que regem aquela sociedade. Então, ele vai passar por um processo de socialização. Assim acontece na cultura. A cultura é esse todo, é um complexo de teias de significado, na qual o indivíduo, ao nascer, ele vai aprender a esse significado. Então ele vai fazer parte da cultura, dessa vida social, na qual ele não pode rejeitar. Ele vai ter, se ele quiser viver em sociedade, na sociedade na qual ele se encontra, ou em qualquer outra sociedade, ele vai ter que aprender esse significado para poder fazer parte dessa teia de significado, fazer parte dessa comunidade de significado. E assim ele não tem como se libertar. Tá entendido? Então aqui, ó, já trabalha o significado, nos lembrando novamente que a cultura envolve saberes, práticas, valores, normas, símbolos e significado. Então isso vai nos ajudar e muito a compreender todas as escolas. Mas o que nós estamos mais trabalhando nessa aula é o entendimento de que o que essas escolas antropológicas têm em comum é o reconhecimento da diversidade cultural, ou que nós também podemos chamar de relativismo cultural. Tá ok? E assim, pessoal, para encerrarmos a nossa aula, precisamos guardar essas 2 palavrinhas de extrema importância, ou seja, o que é etnocentrismo e o que é relativismo cultural. Então, o etnocentrismo é, por definição, a visão de mundo característica de quem considera sua cultura e seu grupo étnico mais importante que os demais. Ou seja, a questão de considerar novamente uma cultura inferior com a cultura superior. Só que aqui no etnocentrismo é como se eu, por exemplo, ao olhar para uma sociedade indígena, eu considerasse aquela certa repulsa que eu tenho por determinada sociedade indígena, por exemplo, eu consideraria como se a minha cultura fosse melhor do que aquela cultura indígena. E então, quando eu faço esse olhar preconceituoso, crítico, eu acabo então entrando num lugar perigoso chamado etnocentrismo, que é considerar meu grupo étnico, minha cultura, mais importante que as demais culturas que existem. E assim, em oposição às ações e aos valores que rejeitam a diversidade cultural, as ciências sociais defendem o relativismo cultural, que é justamente o que foi tratado
nessa questão aqui das escolas antropológicas, de mostrar para vocês de que não existe essa questão de cultura superior e cultura inferior, a mais importante e a menos importante. O que na verdade existe são diferentes culturas, que vai resultar em diferentes organizações sociais, ou seja, vai resultar em diferentes sociedades. Tá ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam gostar também dessa aula. Forte abraço e até a próxima!